E aí, pessoal? Estamos começando uma nova jornada de amor. Contem pra gente de onde vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever e fazer parte da nossa família agora mesmo. Fiquem com a gente. A história começa. Há noites em que parece que o universo está bem atrás de você, dando um empurrãozinho só para ver se você cai, ou quem sabe, talvez voe. Esta noite, Laia Hartman tinha a nítida sensação de que o universo estava atrás dela, empurrando-a com as duas mãos. Ei, queixo erguido, peito para frente, ombros retos, sem tremer, disse Maia Torres, com um tom firme, mas os olhos brilhando como se estivesse ajustando uma estrela antes de sua grande estreia. Laia estava em frente ao espelho, mal se reconhecendo. O vestido preto justo que ela havia costurado secretamente durante 2 noites em claro, só para ficar, por acidente, mais bonita que o ex, agora parecia genuinamente perigoso. Os ombros à mostra davam a sensação de que alguém estava derramando luar sobre sua pele. Seus quadris tinham curvas que se recusavam a ser modestas. O tecido preto envolvia sua cintura como um abraço lento e consciente. Acho que isso é um pouco revelador demais, sussurrou Laia, puxando a barra do vestido, mesmo sabendo que não ia ficar mais comprido. Maia estalou os dedos. Revelar é bom. Revelar é estratégico. Revelar é para ele perceber exatamente o que perdeu. E se Tom Dalton não se arrepender, acredite, outras mulheres vão se arrepender muito. Laia riu, o som tremendo como um copo de cristal sob uma luz quente. Vamos apoiar sua carreira de marketing, lembra? Não para eu bancar a heroína da vingança. Você está entendendo tudo errado. Esta noite, você é a heroína da vingança e a musa que entra no salão de baile. Não me faça chorar de orgulho tão cedo. Maia ajeitou o cabelo de Laia, prendendo-o em um coque frouxo com algumas mechas caindo ao redor do pescoço, parecendo intencionalmente e involuntariamente devastadora ao mesmo tempo. Quando entraram no grande salão do Hotel Riverside, Laia quase deixou cair a bolsa. Uma luz dourada e quente emanava de enormes lustres de cristal, formando cascatas cintilantes sobre o piso polido. A música de fundo era suave como cetim, o aroma de perfumes caros se misturando às risadas da elite. Uma atmosfera que fazia as pessoas quererem se maravilhar e, ao mesmo tempo, sair correndo. A câmera invisível na cabeça de Laia girou automaticamente 360 graus, capturando a cena dela parada no salão de baile como um pequeno, porém inabalável, ponto de luz. Uma lufada fria do ar-condicionado roçou seus ombros nus, arrepiando-a, mas foi o suficiente para fazê-la endireitá-los, erguer o queixo e sussurrar para si mesma. Você não está aqui para se encolher. Viu? Maia murmurou, cutucando sua cintura. Todos os olhares estão em você. Você está incrivelmente linda. Maia, estou falando sério. Abrace os holofotes, querida. Laia não teve tempo de responder antes que o destino, sempre dramático, lhe desse um tapa na cara. Tom Dalton estava a menos de 9 metros de distância. Ela reconheceu aquela postura levemente inclinada, o tipo de confiança aprendida em tutoriais do YouTube em vez da vida real. Reconheceu o terno azul marinho que uma vez elogiou. Reconheceu o maxilar que antes considerava forte, mas que agora só lhe lembrava de decoração cara. E reconheceu a mão dele repousando na cintura de outra pessoa, uma loira de vestido vermelho fogo. Laia congelou, seu corpo inteiro se transformando em gelo, como se alguém tivesse despejado um balde de água ártica sobre ela. Seus óculos escorregaram de seus dedos. Uma gota minúscula, mas grande o suficiente para a dor, fez seu coração descompassar completamente. O ar parecia ter sido sugado do quarto. As luzes se espalhavam e embaçavam, girando como uma câmera, focando intensamente na dor que ela tentava desesperadamente conter. Lá, você está bem? Maia seguiu seu olhar e sussurrou instantaneamente um palavrão cortante. Laia apertou os lábios. Vamos. Eu preciso sair daqui agora. Ela não esperou um segundo sequer para que sua mente racional a alcançasse. Não ouviu Maia chamando por ela.
Não se importou com o som alto de seus saltos, como a batida frenética do coração socando suas costelas por dentro. Virou-se, caminhou rápido e então correu. Correu mesmo. A música atrás dela aumentou como uma risada zombeteira. As luzes cintilantes do salão de baile se estenderam em longas faixas atrás dela, como lembretes de tudo que ela pensava já ter superado. O corredor do hotel parecia interminável. As luzes douradas brilhavam no piso de mármore, fazendo tudo parecer luxuoso e sufocante ao mesmo tempo. A música do salão de baile se dissipou atrás dela, mas em Paraíla só se ouvia a batida do seu coração e aquela voz tão familiar que lhe gelava a espinha. Lá, espere! A voz de Tom, fria, cortante, naquele tom de estou sendo educado, mas na verdade controlado. Laia não se virou. Não queria olhar para o rosto que, apenas 10 minutos antes, lhe fizera o coração doer até a exaustão. Mas depois de 2 passos, o salto do seu sapato personalizado estalou e quebrou. Não. O grito de Ila foi baixo, mas desesperado o suficiente para que até ela quisesse desaparecer. Antes que pudesse planejar uma fuga, o outro salto escorregou e ela tropeçou, mal conseguindo se apoiar com a mão na parede. Pior. Os passos de Tom ficaram mais altos, mais perto. Ela olhou em volta. O corredor estava vazio, trancado, sem lugar para se esconder, exceto por uma pequena porta entreaberta. Não era uma suíte, não era um banheiro, não era uma saída de emergência, apenas um armário. Laia não pensou. A adrenalina não lhe deu tempo. Ela disparou. Ela entrou e fechou a porta. Mas, no instante em que se virou, ficou completamente imóvel. Alguém já estava lá. Um homem alto, sentado confortavelmente como se estivesse lendo em um café. O aroma masculino de sua colônia impregnava o ar, roubando-lhe o fôlego. Sua respiração era calma. Seus olhos brilhavam levemente na escuridão. Laia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu não... Ele ergueu um dedo, sinalizando para que ela ficasse em silêncio. Shh! Sua voz era baixa, quente e intensa o suficiente para incinerar qualquer resquício de confiança que lhe restasse. Se você abrir essa porta agora, quem estiver te perseguindo vai te ver imediatamente. Laia congelou como pedra polida. Você sabe que alguém está me seguindo. Ele inclinou a cabeça. Seus olhos cinzentos brilharam com um sutil divertimento. Você correu como se estivesse fazendo um teste para o papel principal em um filme de ação. O andar inteiro te ouviu. Então, ele se inclinou um pouco para a frente, perto o suficiente para que sua respiração roçasse sua bochecha. E seu calcanhar quebrado anunciou isso ainda mais alto. Laia o encarou boquiaberta. Você estava me observando? Se eu estivesse te observando... Ele deu de ombros, a voz leve como uma pluma. Estaríamos em algum lugar muito mais reservado do que um armário. Laia quase se engasgou com o próprio oxigênio. Ela ligou a lanterna do celular. Não suportava conversar com um estranho no escuro sem ver seu rosto. A pequena luz o iluminou. Lindo. Lindo demais. O tipo de beleza que deveria vir com um aviso de conteúdo sensível. Nariz fino, maxilar definido. Olhos cinza tempestade que pareciam frios, mas tristes. Lábios curvados de um jeito impossível de dizer se ele estava sorrindo de canto ou provocando. O armário de repente pareceu microscópico. Cada respiração dele se chocava. Quente, úmido, perigoso. Quem é você? Laia perguntou, a voz um tom acima do normal. Um tarado ou um zelador chique? Ele ergueu uma sobrancelha, abaixando a mão que protegia os olhos. Se eu fosse um tarado, não estaríamos presos em um armáriozinho triste. Seus olhos brilharam. Estaríamos em algum lugar melhor. O que isso quer dizer? Laia corou. Estou dizendo que não sou um tarado. Que esquisito. Ele sorriu. Quanto ao zelador, puxou levemente a gravata preta e desabotoou a camisa. Eu pareço um? Laia engoliu em seco. Meu Deus! Ele era exatamente o tipo de homem sobre o qual os romances alertam as mulheres. Perigoso, lindo e dolorosamente consciente disso. Lá fora, a voz de Tom soou novamente.
Lá, você está aí? O corpo de Laia congelou. Sua mão, sem permissão, agarrou a barra da camisa do estranho. Ele olhou para a mão dela, os lábios se curvando 1 milímetro acima. Ainda quer ir lá fora? Ele sussurrou, a voz tão grave que o pulso dela estremeceu. Se você abrir a porta agora, vai esbarrar nele, e ele vai saber que você está se escondendo por causa dele. Laia cerrou o punho. Não, eu não posso deixar que ele me veja assim. Sapatos rasgados, rosto corado, coração em frangalhos, humilhante. Bom, ele se moveu para o lado, abrindo espaço para que ela se sentasse ao seu lado no chão. Então fique quieta. Não vou te entregar. Laia abriu a boca para responder, mas seu celular piscou. Bateria fraca. As luzes oscilaram como em um filme de terror, depois se apagaram, mergulhando-os de volta na escuridão. Naquele instante, o perfume dele pareceu mais forte, sua respiração mais próxima. Seu coração batia forte contra as costelas como uma tentativa de fuga. Seus joelhos se roçaram acidentalmente. E essa proximidade forçada era mais intensa do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. Laia sibilou baixinho. Não chegue mais perto. Eu não me mexi. A voz dele envolveu a escuridão como veludo. Mas seu coração está muito perto de mim. Você não sabe nada sobre o meu coração. Ah, ele se inclinou, a respiração roçando sua orelha. Pelo contrário, ele está batendo por vários motivos, e apenas metade deles é por causa do cara lá fora. Laia estremeceu. Qual é o seu nome? Elias. Ela assentiu, instintivamente, embora não pudesse ver. Sou Laia. Ele terminou. Eu o ouvi te chamar. Sua voz suavizou um pouco. Com medo? Laia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sussurrou. Não tenho medo dele. Tenho medo de me tornar a versão fraca de mim mesma em que ele me transformou. Elias inspirou, não ruidosamente, mas o suficiente para que ela ouvisse. Você não é fraca, disse ele. Fraco é quem tem que correr atrás de alguém que já o abandonou. A garganta de Ila se fechou. A escuridão fazia as emoções rugirem. Obrigada, murmurou ela. Elias não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se para mais perto. Perto o suficiente para que o cabelo dela roçasse sua gola. O espaço entre eles se reduziu a um sopro. Nada mais. Apenas tensão, gravidade, uma atração magnética, um toque que não havia acontecido, mas que queimava mais forte do que qualquer outro que tivesse acontecido. E naquele instante, a voz de Tom ecoou uma última vez, desaparecendo. Laia não se moveu. Elias também não. Apenas a escuridão, a respiração entre eles e algo perigosamente elétrico pairavam no ar, à espera. Do lado de fora do depósito, os passos de Tom se dissiparam como o último fantasma deixando o coração de Ila, deixando para trás um silêncio tão agudo que ela podia ouvir a própria respiração. Cada passo trêmulo. A inspiração foi impulsionada pela adrenalina, pela dor no pé, pela raiva da vida e pelo homem parado, a poucos centímetros dela, naquela frágil fresta de escuridão. Ele se foi, sussurrou Lila, a voz rouca como uma ameaça após a tempestade. Ilas não respondeu, mas seu silêncio tornou o espaço mais denso, como se sua respiração roçasse a nuca dela, mesmo sem ele ter se movido. Vou embora daqui, disparou Laia, as palavras cortando algo que se formava nas sombras. Obrigada, mas preciso ir. Ela não terminou a frase. Ela empurrou a porta. Uma luz branca invadiu o ambiente, não suavemente como um anjo, mas cortante como uma lâmina repentina, fazendo sua pele arrepiar e sua mente despertar bruscamente. Laia saiu do armário como se estivesse escapando de uma cena de ação perigosa. E talvez, se a vida tivesse alguma misericórdia, a cena teria terminado ali. Mas a vida não tinha misericórdia, e Elias tinha ainda menos. Um segundo depois, H. Não por causa de Tom, não por causa do sapato, mas porque Elias, num movimento inconsciente, se aproximou demais por trás dela e puxou a barra do vestido preto justo que ela mesma havia costurado, arrancando o tecido para baixo. Lila cambaleou. O chão estava muito escorregadio. Seu calcanhar rasgado estava muito fraco.
Seu corpo inteiro estava muito tenso. Uma série de desastres físicos se desenrolou com precisão hollywoodiana em menos de meio segundo. Seu ombro se projetou para a frente. Seus olhos se arregalaram. Ela prendeu a respiração. A porta do armário bateu em seu cotovelo e seu corpo inteiro caiu direto sobre Elias. Sua mão, que se ergueu para chamá-la pelo nome, instintivamente a alcançou. Elias a segurou pela cintura no exato momento em que ela se chocou contra ele. Seus peitos e lábios se encontraram. Um toque suave, quente, não intencional, mas forte o suficiente para fazer o mundo inteiro parar. Seus seios se fundiram em um só. Laia soltou um pequeno som que se dissipou na proximidade repentina, seus lábios tremendo de choque enquanto Elias enrijecia, seu peito tenso como se aquele único beijo acidental tivesse detonado todos os instintos que ele tentava manter enterrados. Apenas um segundo, mas um segundo que se estendeu como a mais bela cena em câmera lenta de suas vidas. Laia tentou se afastar, mas Elias a segurou. Não com brutalidade, não com força, apenas com firmeza, como um homem que sabia que se a soltasse, ela cairia ou desapareceria. Sua respiração falhou em um pequeno suspiro. "Me desculpe", ela sussurrou, sua voz tremendo tanto que quase soava como um pedido de súplica. Eu não queria." "Lila", disse Alia, sua voz baixa como um trovão ressoando em sua garganta. "Se foi um acidente..." Ele se inclinou mais perto, perto o suficiente para que seus lábios se roçassem novamente. Um instante fugaz, um toque, uma lembrança. Então, o próximo não será. Antes que ela pudesse processar isso, Elias inclinou a cabeça, um braço em volta de sua cintura, o outro deslizando pela curva de seu pescoço, a mão acariciando sua nuca com uma delicadeza sensual que lhe roubou o fôlego, e ele a beijou. Chega de acidentes, chega de colisões desajeitadas, apenas um beijo de verdade, profundo, lento, contido, mas ardente, como se ele tivesse passado a vida inteira esperando por aquele exato segundo. Sua boca pressionada contra a dela, suave, mas poderosa, exigente, mas perguntando se ela também queria aquilo. Laia se derreteu instantaneamente, seu corpo se aconchegando ao dele, sua mão se fechando em sua camisa, não para afastá-lo, mas para se ancorar. Elias a beijou com a concentração de um homem que raramente se permitia desejar algo, e quando desejava, desejava por completo. Laia retribuiu o beijo, desajeitado, mas verdadeiro. O beijo se prolongou, depois se aprofundou, suas respirações se misturaram quentes uma contra a outra. A escuridão atrás deles, os puxando para um recanto particular do mundo, onde nada mais existia. Quando seus lábios finalmente se separaram, Laia ofegou, como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade correndo. Elias encostou a testa na dela, sua voz capaz de abalar a sanidade de qualquer um. "Isso", murmurou ele, o hálito roçando seus lábios, "não foi um acidente." O corpo inteiro de Lila oscilou, sua visão embaçando por um instante. Ela queria beijá-lo novamente. Seu corpo dizia isso, seu coração dizia isso, mas sua lógica teimosa e maldita a puxava para trás. Ela se afastou, mas Elias permaneceu perto, a mão ainda em sua cintura, o hálito ainda quente em seu pescoço. Lá. Havia algo perigoso no tom de Elias, não ameaçador, mas sincero. "Não fuja." As palavras apertaram seu peito. Leila não conseguia respirar fundo. Não conseguia pensar direito, não conseguia ficar mais um segundo perto dele sem se entregar ao que quer que fosse aquilo. Ela o olhou. Aqueles olhos cinzentos profundos, aquele hálito quente, aquela mão ainda a segurando como se fosse um direito adquirido. E Laia sabia que, se não interrompesse aquele momento agora, se dissolveria nele. Ela engoliu em seco, com os lábios ainda inchados pelo beijo dele. "Me solta", ela sussurrou, a voz baixa, mas cortante como uma agulha. Elias não se moveu, não piscou, apenas apertou sua cintura uma vez, como se estivesse gravando a forma do seu corpo na memória antes de soltá-la.
Então, a soltou muito lentamente, muito controladamente, muito relutantemente. Laia deu um passo para trás. 2. Seu corpo inteiro parecia preso a ele por uma força invisível, mas ela se virou. Cerrou os punhos e forçou o coração a se aquietar. Saiu do armário, sem olhar para trás, sem ousar. E Elias ficou nas sombras, os lábios ainda úmidos com a respiração dela, observando-a partir, como se aquele momento tivesse lhe roubado algo vital, algo que ele ainda não sabia como recuperar. Então, ele também saiu. O corredor lá fora brilhava intensamente quando Laia saiu. A luz branca refletida nas paredes de mármore fazia seus pés descalços parecerem dolorosamente frágeis. Uma mão segurava seus saltos altos, quase se desfazendo. A outra agarrava o último suspiro trêmulo que lhe restava depois daquele beijo no escuro. A porta do armário atrás dela ainda estava aberta. A abertura entreaberta projetava uma longa sombra, como um corte sobre a claridade. E no instante em que Elias cruzou aquele limiar, a luz o atingiu de uma forma que o fez se destacar, como se tivesse sido capturado por uma câmera 8K em uma revelação cinematográfica deliberadamente lenta. Ele saiu, alto, sereno, a respiração um pouco irregular, a gola ligeiramente torta, os lábios marcados por uma sombra, como uma confissão silenciosa que ninguém podia ver, mas todos podiam sentir. Se houvesse música, seria daquele tipo sombrio e aveludado de piano, cada nota caindo como uma chuva lenta. Laia não olhou para trás. Não ousou. Um olhar, e ela temia cair direto naqueles olhos novamente e nunca mais escapar. Ela correu para o canto do corredor, inclinando-se levemente, desesperada para se afastar do que quer que aquele momento tivesse sido. Realidade ou sonho, ela não conseguia distinguir. Mas então a voz de um homem soou. Sr. Hartman, aqui está o senhor. Estava procurando por ele. Laia congelou. Não tinha certeza se tinha ouvido direito. Seu cérebro ainda estava falhando. Seu coração, pior ainda. Certamente ela estava alucinando. Após alguns segundos ofegante, ela se virou muito lentamente, como se um movimento brusco pudesse quebrar toda a sua estrutura celular. Elias estava parado ali, e diante dele estava um jovem de terno preto segurando um iPad e usando um fone de ouvido. A aparência de um assistente sênior que só aparecia na presença de pessoas assustadoramente importantes. Sr. Hartman, repetiu o assistente com voz firme e profissional. O conselho está esperando pelo senhor lá embaixo, no salão de baile. Alguns investidores VIP querem falar antes do seu discurso. A mente de Laia entrou em pane. Seus olhos se arregalaram, seu corpo gelou. Sua voz falhou como um motor morrendo. Como ele te chamou? Elias se virou para ela. Em seus olhos havia algo como: eu sabia que esse momento chegaria. Só não tão rápido. O assistente olhou para Laia, depois para Elias, e então fechou a boca como um homem que acidentalmente ouviu um segredo governamental confidencial. Elias enfiou as mãos nos bolsos, exalando em frustração controlada. Você é Hartman? Laia perguntou novamente, sua voz subindo uma oitava como uma corda esticada demais. Quer dizer, qual Hartman? Elias. Aquele em que você está pensando? Não, de jeito nenhum. Hartman. Aquele Hartman. O Hartman da Hartman Dynamics. O anfitrião do baile de gala desta noite. O logotipo gigante no meio do salão. O assistente estremeceu. Não irritado, apenas socialmente atordoado. Elias esfregou a nuca tentando manter a calma. Lá, espere. Ela deu um passo para trás como se ele fosse atacar seu coração novamente. Você é quem organiza a festa da qual estou me escondendo. A festa que você organizou. Elias abriu a boca, mas Laia continuou sem parar. E você estava num armário comigo, me beijou e é CEO. O assistente soltou um pequeno suspiro e virou a cabeça como se eu nunca tivesse estado ali. Não ouvi nada. Dei um passo em sua direção, lento, cauteloso, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele se movesse rápido demais. Lila, disse ele com a voz grave, suave, mas poderosa.
Você não pode me beijar e depois sumir. A frase atingiu o corredor como uma lâmina ou uma flecha. Alojou-se bem em seu peito, perfurando o lugar que ela tentava proteger. Com licença, Laia engasgou. O que você acabou de dizer? Aya estava diante dela, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que sua respiração fizesse seus joelhos tremerem. Não vou deixar você ir embora sem o quê? Ela retrucou, com a voz embargada pelo medo e pela confusão. Sem te dar meu contato? Fingir que isso nunca aconteceu? Você está louco? O assistente tossiu novamente. Illis o ignorou completamente. Ele olhou apenas para Laia. Aqueles olhos profundos, silenciosos, belos e perigosos como o horizonte de uma cidade refletido em um abismo escuro. Você sabe o que eu quero, disse Elia lentamente. E você também quer. Não. Laia recuou, cambaleando sobre os pés descalços. Eu não quero nada além de esquecer o que acabou de acontecer. Ilas deu um passo à frente. Apenas um pequeno passo, mas o suficiente para que seu pulso disparasse. Você não vai esquecer. Você não pode dizer isso, gaguejou Laia, tremendo. Eu. Ela mordeu o lábio, fechou a porta ao redor do seu coração e, com um suspiro que parecia se despedaçar, disse as únicas palavras que poderiam permitir que ela sobrevivesse àquele momento. Me solte. Ilas ficou imóvel. Sob as luzes brancas e frias do corredor, ele parecia um homem tentando se agarrar a algo que lhe escapava das mãos. Laia não esperou que ele falasse. Ela se virou, pegou os sapatos e saiu andando, quase correndo. Elas a observou. Ele disse, com os olhos semicerrados, como se fossem se partir, como se o beijo no escuro ainda queimasse em seu peito, como se soubesse que aquele momento era apenas o começo. O assistente estava parado ali, sorrindo invisivelmente. O corredor se estendia longo e interminável. Laia desapareceu na esquina como uma estrela cadente. Elias fechou a mão levemente. A mesma mão que momentos antes a tocara, como se estivesse pesando algo que não estava pronto para soltar. Laia pensou que tinha escapado. Ela tinha se afastado o suficiente daquele hotel deslumbrante, o suficiente das luzes de cristal ofuscantes do salão de baile e o suficiente do homem que acabara de fazer seu coração disparar perigosamente na escuridão de um depósito. Mas passos, correndo, não. Avançando com todo o desespero de um homem acostumado a controlar tudo, exceto suas próprias emoções, ecoaram atrás dela como uma batida de tambor dentro de seu peito. Lá, pare. Ela se virou e Elias irrompeu pelas portas giratórias do hotel como se não fosse o anfitrião do evento, como se não fosse o CEO. Centenas de convidados de smoking o aguardavam como se ele fosse apenas um homem correndo atrás de algo que se recusava a perder. Sua gravata estava torta, os primeiros botões da camisa desabotoados, sua respiração subindo em ondas curtas contra o céu noturno, e os postes de luz, iluminando seu rosto, injustamente belo, o transformavam em uma cena perfeita em câmera lenta, filmada com os equipamentos mais caros de Hollywood. Ela ficou paralisada, quase hipnotizada. Você deixou 100 pessoas importantes para trás, disse ela, tentando soar normal, mas sua voz tremia como uma corda de guitarra esticada demais. Elias parou diante dela, apoiando uma mão no degrau de mármore e a outra no próprio joelho, como se a corrida não fosse sobre resistência, mas sobre ela. Ele ergueu a cabeça e seus olhos, quentes, penetrantes e focados, a atravessaram. Quem você acha que é mais importante? A noite prendeu a respiração. O vento parou. Laia sentiu como se estivesse dentro de uma versão em câmera lenta de sua própria vida, onde tudo funcionava normalmente, exceto seu coração. Não diga coisas assim, sussurrou ela, apertando o braço em volta do ombro. Seus saltos. Eu não me encaixo no seu mundo. Elias riu baixinho. Como ele sempre soubera, aquilo não era uma fuga física, mas um coração tentando escapar depois de ter sido partido uma vez e aterrorizado com a possibilidade de ser abalado novamente. Meu mundo, disse Elias, aproximando-se até que o coração dela deu um salto. Saí do salão de baile para te seguir. Não me siga. Eu não posso, Elias. Eu não terminei.
Ela abriu a boca para argumentar, mas Elias já estava mais perto, sem tocá-la. Mas a distância entre eles parecia se aproximar, como se por uma gravidade inexplicável. Eu vim até aqui, disse ele, baixando a voz para um tom aveludado e ardente que fez sua pele arrepiar. Porque eu não vou deixar você desaparecer. As palavras atingiram com mais força do que qualquer doce confissão. Não era romance. Era instinto. Era uma escolha. Foi perigoso. Eu não queria desaparecer, disse ela. Embora sua voz tenha se contraído, suavizado, dividida entre autodefesa e rendição. Você só correu por mim. Porque eu entrei em pânico. Eu também entrei em pânico. Você, uma CEO, entrando em pânico? Eu entrei em pânico, admitiu Elias com os olhos firmes. Quando pensei que você iria embora sem me dar uma chance, a voz de Elá morreu em sua garganta. Elias, você não entende. Eu entendo. Não, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você é imponente. Estou sendo honesta. Ela se virou, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir do peito. Ele ficou ao lado dela em silêncio, um silêncio tão denso que parecia que a própria noite os envolvia na mesma corrente. Lila, disse ele, com a voz mais baixa agora, mais gentil, mais cheia de determinação. Vamos fazer um acordo. 3 condições. Ela franziu a testa. Um acordo? Sim. Você acha que eu sou uma criminosa? Não. Ele a olhou como se ela fosse algo que ele não tinha intenção de perder. Acho que você é algo que eu quero manter. Elias, não negue. Você também sente isso. Ela deu meio passo para trás, as palavras atingindo o ritmo exato do seu pulso. Aquela frase fez suas pernas fraquejarem. 3 condições, Elias repetiu. Ela cruzou os braços, forçando um tom displicente. Tudo bem, diga-as. Condição 1. Você não desaparece pelo resto da noite. Conversamos como adultos em algum lugar iluminado. Nada de armários. Ok. Condição 2. Você me dá uma chance de explicar por que eu te beijei. Seu rosto ficou tão vermelho que ela quase jogou o salto nele. E condição 3. Elias deu um passo à frente até que estivessem separados por um único suspiro. Você não finge que aquele beijo não aconteceu. Silêncio tenso, elétrico. E lá piscou rapidamente, puro reflexo defensivo. Volte para a sua festa antes que pensem que você foi sequestrada. Eu fui sequestrada, disse Elias. Por você, Elias. Laia exalou trêmula. Tudo bem. Elias relaxou os ombros, aliviado por ter se livrado de um peso que carregava, e disse: Agora me dê seu número de telefone. Laia ergueu uma sobrancelha. Condição 4. Não. Lei universal. Eu te persegui noite adentro. Eu mereço seu número. Ela piscou. Meu celular está sem bateria. Elias a encarou por 3 segundos. Então tirou a carteira, um cartão de visitas preto fosco, com um logotipo prateado em relevo e um leve aroma de cedro no papel caro. Estendeu o cartão, não ostentando, mas oferecendo como uma promessa. Diga seu número, disse ele com a voz baixa e firme. Vou digitá-lo. E isto? Ele colocou o cartão na mão dela. É meu. Você pode me ligar a qualquer hora. Laia olhou para o cartão. Elias Hartman, CEO, Hartman Dynamics. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era medo. Era o frio de perceber que algo irreversível estava apenas começando. Continue. Elias a incentivou suavemente. Laia respirou fundo e então disse seu número. Elias digitou o número no celular, sem nunca desviar o olhar dela, como se estivesse memorizando os dígitos em vez de apenas salvá-los. Quando terminou, olhou para cima. Te ligo depois do evento, não por mensagem. Uma ligação. Quero ouvir sua voz. Você está confiante, não é? Não, tenho certeza. Ela apertou o cartão, fino, mas carregado de promessas. Agora, disse Elias, dando um passo para trás, embora seu olhar ainda a tocasse como uma mão invisível. Vou voltar para dentro. Ótimo, não vá muito longe. Não é como se eu estivesse dizendo que vou ficar aqui esperando. Não estou pedindo para você esperar. Elias sorriu.
Estou dizendo que vou te encontrar. Então ele se virou, sua silhueta engolida pela luz dourada do hotel, mas o coração de Hila sentia como se ele ainda estivesse bem na sua frente. Laia não tinha a menor intenção de sair do apartamento ao 9 da manhã. Não depois do beijo naquele armário completamente escuro. Não depois de Elias Hartman, com aqueles olhos profundos e lábios pecaminosos, a perseguir como se ela fosse a única coisa no mundo que ele se recusava a perder. Mas a mensagem de voz dele, baixa, cansada, quente como duas mãos se roçando na escuridão, fez seu coração palpitar de um jeito que ela odiava admitir. Lá, acabei de encerrar a noite. Preciso... Não, eu quero te ver. Você não precisa de maquiagem. Não se arrume. Só saia se ainda estiver acordada. E então ela saiu. Nova York nunca dormia. As ruas estavam silenciosas, mas as luzes brilhavam como histórias não contadas espalhadas por escadarias e escadas de incêndio. Elias estava esperando na esquina. Mangas da camisa arregaçadas, colarinho aberto 2 botões, gravata esquecida, cabelo despenteado naquele jeito devastadoramente atraente de tirei a gravata com as mãos trêmulas. Ela se aproximou. Elias olhou para ela e sorriu. Um sorriso que fez a noite inteira parar e se curvar por aquele instante. Você realmente veio. Você ligou. Eu reagi. Reflexo perigoso, murmurou ele, aproximando-se. Mas eu gosto, ela disse com um olhar fulminante. Seu coração, porém, não. Para onde exatamente estamos indo? Perguntou, erguendo o queixo como se ainda estivesse no controle. Elias enfiou a mão no bolso. Estou com fome, e você está me guiando. Laia revirou os olhos e apontou para a esquina, onde as luzes de neon de uma bodega piscavam em vermelho e verde. Já comeu miojo instantâneo em uma bodega? Elias franziu a testa. Você quer dizer miojo de copo? Sim. Não. Perfeito. Laia assentiu. Esta noite você terá uma revelação. Ela empurrou a porta. Uma campainha tocou. O ar cheirava a papel, café velho. Salgadinhos com sabor de queijo. O aroma de uma cidade ainda desperta, ainda inquieta. Elias a seguiu, parecendo um CEO que havia sido teletransportado para outra dimensão, observando as prateleiras com cautelosa fascinação. Ela pegou 2 copos de miojo, um de camarão e outro de frango apimentado. Ele os examinou como se fossem uma proposta de investimento arriscada. Isso é comestível, Elias. Ela cruzou os braços. Você literalmente comeu sushi mais cedo que custou metade do meu aluguel mensal. Deixa eu te mostrar o que gente de verdade come. Ele inclinou a cabeça. Eu não sou de verdade? Você é esteticamente exagerada. Elias deu uma risadinha baixa, curta e mortal. Ela o levou até o bebedouro, abriu as tampas, serviu a água, fechou as xícaras e as colocou na mesinha perto da entrada. Então, sentaram-se nos degraus da bodega, com o vapor subindo entre eles como uma cortina fina, um filme independente filmado na silhueta dos postes de luz. Agora vamos esperar 3 minutos, disse ela. 3 dos minutos mais longos da minha vida, ela riu. Quando o macarrão amoleceu, ela rasgou o pacote de molho e espremeu a pasta de pimenta dentro. Você aguenta pimenta? Eu aguento qualquer coisa que você aguentar. Essa é uma frase carregada de perigo. Elias pegou um garfo cheio de macarrão, soprou levemente, embaçando o espaço entre os fios, e provou. Ele franziu a testa. Picante, mas bom. Exatamente. É isso aí. Ele lambeu um pouco de pimenta do lábio inferior. Lento, preciso, involuntário, mas atingindo cada nervo do seu corpo como uma onda de calor irrompendo sob sua pele. Laia esqueceu como o ar funcionava. Elias a observava. O quê? Não. Nada. Você está me olhando como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Talvez. Elias umedeceu os lábios novamente. Desta vez, deliberadamente. Lila quase deixou cair seu ramen. Odeio como você usa sua boca como uma arma. Elas agem por conta própria, disse ele com a voz rouca. Eu não as autorizei. Quando chegaram ao prédio dela, o vento noturno de Nova York passou, sussurrando que algo estava prestes a reescrever toda a sua vida. Elias parou sob o brilho quente que emanava da entrada.
A luz que o envolvia como uma auréola o fazia parecer um homem real demais, presente demais, perigoso demais para o coração dela. Obrigada por esta noite. Ele disse que era apenas um encontro para comer ramen. É, à 1 hora da manhã. É, isso é um encontro. Não. Sim. Ela expirou bruscamente. Então Elias ergueu a mão devagar, gentilmente, e a colocou em sua cintura, puxando-a para mais perto com um sopro. A luz iluminou sua clavícula. Seus olhos desceram até a boca dela. Lila, disse ele, a voz elevando a temperatura do corpo dela em 3 graus. Posso te beijar na luz? Os lábios dela se entreabriram. Nenhum som. Assim que a boca dele quase tocou a dela, o telefone tocou. Ligue para a identificação dela, Maia. E um grito ecoou pelo alto-falante. Você já chegou em casa? O CEO te sequestrou? Mande sua localização ou vou ligar para a polícia. Elias deu uma risadinha, inclinando levemente a cabeça, como se agradecesse ao destino por impedi-lo de cometer um beijo de segunda mão. Sua amiga é extremamente protetora. Ela acha que você é perigosa. Eu também. Seus olhos nunca deixaram os lábios dela. Mas eu não vou te beijar enquanto sua amiga estiver em crise. Laia corou tanto que podia sentir nas orelhas. Elias deu um passo para trás, embora sua voz ainda a envolvesse como calor. Boa noite, Laia. Boa noite, Elias. Ele se virou, caminhando lentamente para a escuridão de Nova York. Ele não olhou para trás, mas Laia sabia que ele estava pensando no beijo que quase aconteceu. Assim que as portas do elevador se fecharam atrás dela, Maia mandou outra mensagem. Manda foto provando que você está viva. Laia cobriu o rosto, com o coração disparado, e digitou uma frase. Não fui sequestrada, mas acho que estou prestes a ser beijada. Desde aquela noite sob a luz dourada do lado de fora da bodega, quando Elias lambeu um pouco de molho picante do lábio de um jeito que pareceu acidental, mas que desestabilizou completamente Ila, nada entre eles explodiu, mas algo começou a arder. Um calor lento e constante se infiltrando nos pequenos e comuns cantos da vida dela. Não houve confissões, nem encontros oficiais, nem declarações dramáticas. Apenas uma breve mensagem matinal como "Já comeu?" Telefonemas tarde da noite quando a cidade parecia exausta. Elias passando por acaso em frente ao seu local de trabalho, um café com leite aparecendo em sua mesa sem remetente e a risada suave e rara que ele guardava só para ela sempre que se encontravam. Ambos tentaram manter distância, ou fingiram. Mas essa distância foi diminuindo silenciosamente, sutilmente, de uma forma que nenhum dos dois iniciou, mas que nenhum dos dois conseguia impedir. Laia não chamava aquilo de amor. Não se atrevia. Mas toda vez que conversava com Elias, seu coração se amolecia por razões inexplicáveis. Um sentimento perigoso, mas não ameaçador. Acolhedor, mas não íntimo demais. Algo que a fazia querer dar um passo à frente, mesmo enquanto sua lógica continuava a recuar. E então, naquela noite, a noite em que Nova York foi atingida pela maior tempestade do mês, invadindo a cidade como um ladrão. Tudo mudou. A chuva caiu forte, não uma chuva romântica. Uma chuva fria e impiedosa, misturada com ventos tão fortes que os táxis se recusavam a pegar passageiros. O metrô parou e a rua em frente ao prédio de Ila alagou como uma bacia transbordando. Ela ficou parada sob o pequeno toldo do lado de fora da redação, abraçando a bolsa contra o peito para proteger o celular. Já passava da 1 hora da manhã. Não havia como voltar para casa. Ela expirou, tremendo de frio. Ela pensou em mandar uma mensagem para Maia, mas seu celular estava com apenas 3% de bateria. Pensou em chamar um Uber, mas o aplicativo indicava que não havia motoristas disponíveis. Tentou manter a calma, mas na verdade estava desesperada. Então, um carro preto parou na sua frente. Os faróis iluminavam a chuva, transformando as gotas em estilhaços de vidro. O vidro baixou. Elias, camisa escura, úmido de chuva, cabelo levemente molhado, os olhos tensos, como se tivesse atravessado a cidade inteira só para encontrá-la. Lila,
disse ele, a voz baixa, entrelaçada à tempestade como uma trilha sonora da qual ela não deveria escapar. Você acha que eu não sei quando vai chover? Ela congelou. Seu coração parecia ser apertado gentilmente, mas com firmeza, por uma mão invisível. Por quê? Por que você está aqui? Sussurrou. Porque você não conseguiu voltar para casa, respondeu Elias sem hesitar. E eu não vou te deixar aqui na chuva desse jeito. Ela mordeu o lábio, tentando esconder o tremor. Eu ia chamar um táxi. Nenhum táxi virá. Elias abriu a porta do carro. Entre. Elias, eu não posso. Laia. Sua voz suavizou, mas ainda carregava um tom que a fez calar. Entre no carro. Não me faça me preocupar mais. Raios rasgaram o céu. Ela engoliu em seco e finalmente entrou, o calor da cabine a envolvendo como um cobertor macio depois de um longo dia. Elias colocou seu casaco sobre os ombros dela, como se soubesse que precisaria. Assim que o carro começou a se mover, ele disse baixinho: Você não pode ir para casa hoje à noite. Você virá para a cobertura. Você dormirá no quarto de hóspedes. Nada acontecerá. Eu prometo. Não era uma proposta, nem uma sugestão, nem uma oportunidade para algo imprudente. Era simplesmente um homem a vendo com frio, molhada, exausta e escolhendo protegê-la. Não reivindicá-la, não pressioná-la, apenas protegê-la. Laia virou o rosto para a chuva lá fora, escondendo a palpitação do seu coração. E ela não protestou, nem um pouco. Lá fora, a chuva castigava o céu escuro. Dentro do carro, a única coisa entre eles era a respiração quente e constante de Elias e uma tranquila sensação de segurança que ela não ousava nomear. A luz da manhã entrava pelas finas cortinas de seda da cobertura como ouro derretido pingando do céu, misturando-se com o frio persistente da chuva da noite anterior. Foi naquele exato momento que Laia finalmente acordou. Não de forma desesperada e desorientada como alguém que percebe que dormiu na casa de um estranho, mas lenta e suavemente, como se o sono tivesse removido uma camada de exaustão que ela carregava há meses. O quarto de hóspedes era tão vasto que ela não conseguia entender por quê. Ela havia sido colocada em uma cama enorme, envolta em lençóis com um leve aroma de sândalo, um edredom quentinho e uma manta extra dobrada cuidadosamente aos pés da cama, como se ele estivesse preocupado que ela pudesse sentir frio durante a noite. Seu vestido da noite anterior estava pendurado, impecavelmente passado em um cabide, já seco, e na poltrona perto da janela, Laia fechou os olhos por um segundo. Uma camisa social branca que pertencia a Elias, imaculada, macia, com cheiro de sabonete e algo mais que fez seu coração disparar. Ela a vestiu. O algodão estava fresco em seu pescoço antes de aquecer sua pele, a barra roçando o meio da coxa, o botão ligeiramente solto, emoldurando propositalmente suas clavículas nuas, como se a camisa tivesse sido feita para ela, não para ele. Descalça, ela saiu do quarto, a luz percorrendo sua pele como um efeito cinematográfico em câmera lenta. A cobertura estava tão silenciosa que ela conseguia ouvir seu próprio coração batendo enquanto abria a porta da cozinha. Elias estava lá, de costas para ela. A camisa social da noite anterior havia sido substituída por uma camisa cinza ajustada, uma camiseta que se ajustava perfeitamente ao corpo, revelando as linhas esculpidas do peito e dos ombros. As pontas do cabelo ainda estavam úmidas, como se tivesse acabado de tomar banho. O aroma de café fresco se misturava com um leve toque de seu perfume, transformando o ambiente em algo inegavelmente e perigosamente masculino. "Bom dia", disse ele sem olhar para trás. Sua voz era baixa, quente, deslizando pela espinha dela como um beijo. "Ah, bom dia", respondeu Laia, tentando parecer calma, mas falhando instantaneamente quando ele se virou ligeiramente, os olhos percorrendo-a. Dos cabelos despenteados à camiseta que vestia, o olhar dele quase a fez perder as pernas. Ela queria sentar, correr ou fazer qualquer coisa indefinida. "Deixei a camiseta aí para você ter algo confortável para vestir",
disse Elias, caminhando em sua direção com a passada lenta e confiante de um homem que sabia exatamente o efeito que causava. Não esperava que combinasse tanto com você. É só porque meu vestido estava molhado, gaguejou ela. Laia. Ele se inclinou para mais perto. Ele baixou a voz para um tom impossível. Essa é a camisa mais bonita que já vi em alguém. O calor subiu ao rosto dela tão rápido que ela o sentiu até os joelhos. Para quebrar a tensão, ela olhou para o fogão. O que você está fazendo? Ovos, ele disse, levantando a frigideira. E fingindo ser normal. Ela riu, uma risada verdadeira, daquelas que parecem derreter algo pesado em seu peito. Deixe-me ajudar. Ela contornou, entrando na cozinha, mas esqueceu que estava descalça sobre a madeira polida. Ela escorregou um pouco, o corpo inclinando-se para a frente. Elias se virou instantaneamente, um braço envolvendo sua cintura como se ela não pesasse nada. Seu perfume roçando a lateral de seu pescoço, sua respiração deslizando em seus cabelos. O momento pareceu o início de uma cena que todos sabiam que iria explodir. Cuidado, murmurou Elias, sua respiração quente contra a pele dela. Você está me fazendo perder o controle. Antes que ela pudesse responder, ele colocou a frigideira no fogão e, sem pressa, a envolveu completamente com os braços, puxando-a para mais perto de uma maneira quase inacreditável. Sua contenção. Lá estava ela, no meio da enorme cozinha da cobertura dele, vestindo a camisa dele, as mãos dele roçando a linha nua da parte inferior das costas dela, onde o tecido se abria e o mundo se resumia apenas aos dois. Este lugar, Elias sussurrou, os lábios pairando a um sopro dos dela, a voz rouca como se algo saísse direto da beira da insanidade. Tem cheirado a apenas uma coisa desde a noite passada. Ela mal respirou. Eu. Você. A palavra escapou da boca dele como um beijo. Laia pressionou a mão contra o peito dele, querendo afastá-lo. No entanto, cada célula do seu corpo sabia que ela não iria a lugar nenhum. Ela o puxou para mais perto. O beijo aconteceu naquele instante. Não um roçar hesitante ou um toque trêmulo, mas uma explosão profunda e inevitável. Como se cada suspiro preso naquele cômodo, desde a noite passada, estivesse esperando por essa detonação. Elias a beijou como se tivesse esperado a vida inteira por isso. Uma mão deslizou para a nuca dela, os dedos se enroscando em seus cabelos como se ancorassem, a outra em sua cintura, puxando-a para perto o suficiente para que ela sentisse cada respiração, cada movimento de seus músculos. Laia respondeu sem medo, sem dúvida, sem defesas, deixando seu coração guiá-la pela primeira vez em meses, e quando ela entreabriu os lábios, o mundo se dissolveu no espaço entre seus corpos. Quando finalmente se separaram, suas respirações se misturaram com o cheiro de café e luz do sol. Elias encostou a testa na dela. Lila, disse ele, a voz rouca o suficiente para dilacerar seu coração. Se ontem à noite foi o começo, então esta manhã eu não quero que finjamos ser estranhos. Ela engoliu em seco. O que você está dizendo? Eu quero você, disse Elias devagar, deliberado, cada palavra ancorada em algo inabalável. Na minha vida. Não por uma noite. Não como um acidente em um armário. Não como um beijo acidental na cozinha. Eu quero nós. Laia tremeu como alguém enfrentando um vento frio. Eu também quero isso, ela sussurrou, o peito subindo e descendo com a verdade que tanto temia. Mas estou com medo. Então deixe-me ter medo com você, ele murmurou, puxando-a para si. E vamos nos escolher a partir de hoje. Ela olhou em seus olhos brilhantes, sinceros, intensos o suficiente para queimar suas últimas defesas, e sorriu, frágil e feroz ao mesmo tempo. Tudo bem, disse ela suavemente. Somos um casal. Elias a beijou novamente, gentil, mas profundo, como se estivesse selando a primeira página de algo que nenhum dos dois planejou, mas que ambos precisavam. E lá fora, pela janela, a luz da manhã os envolvia como um filme gravado durante um ano inteiro, apenas para começar naquele exato segundo. Porque aquele
Era o momento em que a história finalmente começava. A manhã tranquila na cozinha aconchegante de Elias, onde a luz do sol entrava em suaves raios dourados e seus beijos ainda permaneciam quentes em seus lábios. Ninguém poderia imaginar que apenas 2 dias depois tudo seria engolido por outra tempestade. Não era uma tempestade de chuva, mas uma tempestade de olhares, de julgamentos, de uma cidade inteira observando. Laia não era famosa. Ela sabia disso, mas não estava preparada para se tornar o assunto de todos, principalmente porque o que quer que existisse entre ela e Elias mal havia começado a ser nomeado. Seu celular vibrou enquanto ela voltava para casa depois do trabalho. Uma mensagem de Maia apareceu. Não entre em pânico, mas algo aconteceu. No momento em que clicou no link, seu mundo desabou. CEO da IAS King namorando, uma estilista qualquer. E quem é ela? Dezenas de outras manchetes caíram como granizo. Aparência mediana, carreira mediana. O que fez o CEO notá-la? Ex-namorado revela que ela não é nada de especial. Elias caiu na armadilha de uma garota tentando melhorar de vida? A família de Ila é da classe trabalhadora. Uma diferença muito grande para a família King. Cada frase arranhava o coração de Laia como garras. Seus dedos tremiam enquanto ela rolava a tela pelos comentários. Garotas como ela sempre tentam se agarrar a CEOs. Ela nem é bonita, clássica, interesseira, nada de especial, mas quer subir na vida. A última frase foi a que mais a atingiu. Você não é nada de especial. A voz do ex-namorado ressurgiu das profundezas da sua memória, tão nítida que lhe tirou o ar dos pulmões. Uma frase que ela pensava ter enterrado, agora repetida por milhares como um veredicto. Parada numa calçada barulhenta de Nova York, ela se sentia pequena o suficiente para se misturar à multidão. Elias chegou ao seu apartamento em menos de 30 minutos depois que ela enviou uma mensagem curta. Você pode vir? Ele entrou, seus olhos azul-prateados suaves como só eram para ela. Laia, você está bem? Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Eu não pensei que isso fosse tomar essa proporção. Elias se aproximou, querendo abraçá-la, mas ela recuou, não dele, mas da sensação de ser pequena demais para estar ao lado de um homem como ele. Eu posso cuidar disso, disse Elias, com a voz baixa e firme. Tenho equipes jurídicas, de relações públicas, tudo o que preciso para acabar com isso. E foi nesse momento que algo dentro dela se quebrou. Você acha que o problema é a assessoria de imprensa? Perguntou ela, com a voz quase embargada. Aliás, eles têm razão. Eu não pertenço ao seu mundo. Ele franziu a testa como se ela tivesse dito a coisa mais absurda que ele já ouvira. Do que você está falando? Laia respirou fundo, lutando contra as lágrimas, mas sua voz ainda falhou. Eu não quero ser alguém por quem você tenha que lutar. Eu não quero ser um fardo. Eu não quero que você olhe para trás um dia e perceba que eu não sou alguém que você deveria ter escolhido. Elias se aproximou, mas ela ergueu a mão. Um gesto pequeno, mas forte como uma muralha. Elias, você é o CEO de uma grande corporação, alguém que o mundo inteiro observa. Eu sou apenas uma designer comum, com uma carreira sem brilho e sem uma origem nobre. Eu não sou alguém que valha a pena proteger. O olhar dele suavizou, como se seu coração doesse junto com o dela. Lá, você não entende. Lágrimas caíram. Eu ouvi a vida inteira que você não é nada de especial. Pensei que já tivesse superado isso. Mas quando outras pessoas dizem, quando milhares repetem, ela pressionou uma mão trêmula contra o peito. Eu acredito que seja verdade. Laia, por favor, não. Quanto mais perto você estiver de mim, mais pesada será a pressão para você. Sua voz falhou. Eu te amo, mas te amar não significa que eu posso te arrastar para o fundo do poço comigo. Elias ficou rígido. Aquela frase, a última, era a única coisa que ele nunca queria ouvir dela. Você não está me arrastando para o fundo do poço, disse ele devagar e com a voz grave. Você me levanta. Não, ela balançou a cabeça. Não sou forte o suficiente para ficar ao seu lado.
Naquele momento, Elias quis puxá-la para seus braços, quis abraçá-la com toda a força que tinha. Mas os olhos de Laia estavam cheios de medo e insegurança, tão frágeis que um único toque poderia quebrá-la. Preciso ficar longe de você por um tempo, sussurrou ela. Lá! A voz dele falhou. Para que você possa ficar melhor. A chuva começou a cair quando ela abriu a porta. Elias a seguiu, mas não a tocou. Ficou parado na porta como um homem lutando contra o instinto mais forte que tinha de se agarrar à mulher que amava. Eu não quero que você vá, disse ele, com a chuva encharcando seus cabelos. Eu sei. Ela o olhou através de um turbilhão de lágrimas e chuva. Mas se eu ficar, não serei mais eu mesma. O vento uivava pelo corredor, trazendo o cheiro de uma tempestade se aproximando, e eles ficaram ali, a uma pequena distância entre eles, mas contendo um universo inteiro. Elias levantou a mão e parou no meio do caminho. Ele não a tocou. Ele sabia, e se a puxasse de volta agora, quebraria algo mais profundo do que o coração dela. Laia se virou, descendo as escadas para a chuva. Elias permaneceu ali, deixando a tempestade encharcá-lo como um aviso. Perdê-la era a única coisa que ele não conseguiria suportar, mas ele a deixou ir. Não porque quisesse, mas porque ela precisava dele. A porta se fechou atrás dela. A chuva abafou o som das batidas do seu coração. E através da densa cortina da tempestade, a silhueta de Laia desapareceu. Eles não se separaram porque o amor havia acabado. Separaram-se porque se amavam demais para se machucarem ainda mais. O inverno chegou como uma mão fria no ombro e Nova York mergulhou naqueles dias em que um único suspiro se transformava em uma tênue névoa branca antes de se dissipar. O Bryant Park havia mudado de cor. Os outrora vermelhos bordos agora se reduziam a galhos nus, cobertos por uma neve fina como açúcar de confeiteiro em um bolo. Laia sentou-se em um banco de madeira perto da fonte, o frio penetrando suas meias calças e sapatilhas como pequenas facas. Ela pensara que aquela tarde de sexta-feira a ajudaria a esquecer os sussurros, os artigos, os comentários cruéis que dilaceravam sua identidade. Mas seu corpo ainda parecia insuportavelmente pesado, como se carregasse uma ferida que nem sabia onde enfaixar. Ela apertou as mãos enluvadas, tentando reter um pouco de calor, mas as pontas dos dedos estavam dormentes, quase congeladas. Um corredor passou, deixando um rastro de neblina. Um casal do outro lado do parque ria, enquanto se envolviam com cachecóis. Um senhor alimentava pombos, sua respiração formando pequenas nuvens. E ela simplesmente ficou sentada ali, tentando não chorar de novo. Você não é suficiente. Você não é nada de especial. Ele merece alguém melhor. Essas palavras ecoavam em sua mente, agarrando-se a ela como sombras teimosas, recusando-se a soltá-la. Um floco de neve pousou em sua mão, depois outro. E quando ela levantou a cabeça, a neve começou a cair lenta, constante, suave, como se o céu estivesse expirando. Laia expirou também, sua respiração se dissolvendo no ar frio. Ela pensou que estava sozinha até ouvir passos, lentos, pesados, familiares o suficiente para que seu coração desse um salto. Ela não precisou se virar para saber quem era. Ele ficou atrás dela por alguns segundos, dividido entre se aproximar ou respeitar a distância que ela havia criado. A voz de Elias, baixa e sussurrada, soava como a de alguém que não dormia há dias. Laia. Ela fechou os olhos. Não estava pronta para encará-lo. Nem sua expressão, nem sua presença, nem nada que tivesse a ver com o rei de Elias, o homem por quem se apaixonara rápido demais e que magoara na mesma velocidade. Mas quando se virou, ele estava lá. Um longo casaco preto coberto de neve, cabelos despenteados com as pontas brancas como um pó, bochechas coradas pelo frio e aqueles olhos azul prateados, olhos que outrora derreteram sua determinação, agora a encarando com preocupação, arrependimento e algo que lhe causava uma dor profunda. Ele deu um passo em sua direção, não disse mais nada, apenas estendeu a mão. Ela a encarou, grande, quente,
tremendo levemente de frio, mas estendida como um apelo silencioso. Você não deveria estar aqui fora com esse tempo, disse ele com a voz tão baixa que soava como uma confissão. Eu só precisava de silêncio. Sua voz era pouco mais alta que a neve que caía. Lila, me desculpe. Ela se virou, não por raiva, mas porque seus olhos ardiam novamente. Você não fez nada de errado, sussurrou. Eu simplesmente não me encaixo no seu mundo. Ilha sentou-se ao lado dela, inclinando-se o suficiente para que sua respiração se misturasse com o ar em sua bochecha. Não diga isso. Sua voz falhou. Falhou mesmo. Não quero ouvir você se diminuir. Mas é verdade, insistiu ela, cerrando o punho. Você tem status, poder, um universo inteiro orbitando ao seu redor. Eu só... Ilha não a deixou terminar. Num instante que pareceu uma cena de neve em câmera lenta de um filme, ele ergueu a mão e acariciou seu rosto, seu toque gentil, mas tão firme que ela congelou no lugar. Seus dedos roçaram sua bochecha até o queixo. Então, ambas as mãos seguraram seu rosto, aquecendo-o o suficiente para fazê-la querer se aconchegar nele. Lila, me escute. Sua voz era rouca, profunda e dolorosamente sincera. Eu não preciso de perfeição. O polegar dele enxugou uma lágrima que ela nem percebeu que havia caído. Preciso de você. Ela piscou forte, como se as palavras tivessem despedaçado tudo a que ela se agarrava. Elias se aproximou, suas respirações se tornando brancas entre eles, o nariz dele quase tocando o dela, perto o suficiente para ver cada pequena nuvem de ar desaparecendo. Preciso de você, ele repetiu, mais baixo e mais profundo. O tipo de tom que se aloja nas costelas de uma pessoa. Não apesar do que você considera defeitos, mas por causa deles. Os dedos dele traçaram a bochecha dela como se ele a estivesse memorizando. Porque você é gentil, porque você é independente, porque você ainda ousa amar depois de ter sido machucada, porque você fez minha cozinha cheirar a café só por estar ali, porque, pela primeira vez na minha vida, meu coração não se sentiu sozinho. Um pequeno soluço escapou dela. Elias se aproximou ainda mais, agora separados apenas por um sopro. Se você acha que não é suficiente, então deixe-me ser quem lhe dirá. Ele encostou a testa na dela. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Laia não aguentou mais. Todo o medo, as barreiras, a insegurança se dissolveram em suas lágrimas, e Elias a beijou naquele exato momento. Um beijo de inverno, quente como o primeiro suspiro depois de emergir da água, lento como se o tempo tivesse parado só para eles, profundo como se ele a estivesse resgatando de algum lugar onde ela estivera perdida. A neve caía ao redor deles, suave, linda, como se o próprio mundo tivesse preparado o cenário perfeito para o reencontro. Elias a envolveu em seus braços, uma mão atrás da cabeça dela, segurando-a como se ela pudesse escapar com a próxima rajada de vento. Quando finalmente se separaram, com as bochechas coradas e os cílios molhados, ele disse, a voz trêmula, mas resoluta: Não me deixe de novo. Ele a puxou para perto, o queixo repousando no topo de seus cabelos. Se o mundo te machuca, deixe-me ser o seu refúgio. Não porque eu seja mais forte, mas porque eu escolho você, todos os dias. Laia pressionou o rosto contra o peito dele, o calor se espalhando sobre ela como um cobertor contra o ar invernal. Ela o abraçou. Eu também escolho você, ela sussurrou com a voz frágil, mas sincera. Eu estava com tanto medo. Eu sei, murmurou Elias, beijando o topo da cabeça dela. E estou aqui. A neve continuava caindo, os postes de luz transformando cada floco em ouro. Eles permaneceram abraçados por tanto tempo que parecia que o próprio inverno havia parado para testemunhar uma promessa que nenhum dos dois pronunciou em voz alta, mas que ambos compreendiam perfeitamente. Eles haviam se reencontrado e desta vez nada, nem mesmo o mundo lá fora, poderia separá-los. A casa de Elias ficava no coração da Riverside Drive,
onde os clássicos prédios de arenito marrom se erguiam com a dignidade silenciosa de páginas de livros antigos preservados, e cada janela brilhava com uma luz quente e suave que fazia a rua inteira parecer ter sido filmada em película analógica. Laia apertou a mão de Elias quando o carro parou em frente à casa de 3 andares da família dele. Um lugar espaçoso demais, sereno demais, inegavelmente de classe alta, a ponto de ela se sentir como se tivesse entrado em um episódio de inverno de O Lótus Branco. Elias olhou para ela com aquele sorriso tranquilizador que só usava com ela. Você está bem? Bem, no sentido de que estou prestes a conhecer os pais de um CEO. Ele soltou uma risada baixa, suave como brasas brilhando sob a neve. Eles vão te adorar. Confie em mim. A porta se abriu. A mãe de Elias apareceu primeiro. Os finos cabelos prateados estavam penteados de uma forma que a fazia parecer elegante e acolhedora ao mesmo tempo. Ela não se apressou em abraçar ou interrogar. Não examinou Laia de cima a baixo como Laia temia. Simplesmente sorriu com aquele sorriso tipicamente americano, amigável, aberto, mas com espaço suficiente para transmitir respeito. Você deve ser Laia. Sou Margaret. Prazer em conhecê-la, Sra. King. Ah, por favor. Me chame de Margaret. Ela os convidou a entrar. A casa não ostentava riqueza. Em vez disso, continha o luxo discreto de velas com aroma de lítia, pinturas a óleo e fotos de família emolduradas, dispostas com esmero. Uma pequena adega, uma tábua de aperitivos perfeitamente preparada. O pai de Elias saiu do escritório, alto e com o olhar penetrante e experiente de um advogado da velha guarda. Você é a designer de quem Elias nos falou, disse ele com a voz baixa e afetuosa. Seu trabalho é impressionante. Ela congelou. Elias havia falado dela. Ela se virou para ele. Ele apenas sorriu e ergueu a taça de vinho como se fosse a coisa mais natural do mundo. O jantar transcorreu de forma tão perfeita que parecia quase irreal. Nenhuma pergunta invasiva. Nenhuma. Quanto você ganha por ano? Nenhuma. Então, quando é o casamento? Apenas uma conversa gentil e calorosa, o suficiente para Laia se sentir verdadeiramente vista. Margaret contou como Elias certa vez ficou roxo de raiva, recusando-se a ter aulas de violino. Seu pai relatou a vez em que Elias perdeu sua primeira partida de xadrez para ele e ficou orgulhoso demais para dormir depois. Elias simplesmente ficou sentado ali, com o braço estendido no encosto da cadeira de lila, os lábios se curvando sempre que ela ria. E Laia percebeu que naquela casa, Elias era uma versão de si mesmo que o mundo raramente tinha a oportunidade de testemunhar. Mais suave, mais calmo, cheio de um calor tranquilo. Ela não se sentia mais indigna, sentia apenas que pertencia a ele. No dia seguinte, era a vez de Elias entrar em seu mundo. No Queens, o apartamento de sua mãe ficava em um antigo prédio de tijolos vermelhos, com um aquecedor rangendo ao fundo, o cheiro de pão torrado pairando no ar e um pequeno rádio tocando música clássica, o tipo de lar indie aconchegante que parecia mais real e reconfortante do que qualquer casa rica jamais poderia ser. A mãe de Laia abriu a porta com um sorriso relaxado e um beijo no ar, à moda americana. Então você é Elias. Ouvi falar muito de você. Ela escorou levemente. Maha, eu não disse nada que conte como muito. Você disse pouco, mas seus olhos disseram muito. Laia quase desabou no sofá. Sua mãe não era direta como as asiáticas. Era direta como as americanas indie. Casual, espirituosa, leve, mas penetrante. O jantar foi sopa cremosa de cogumelos, queijo grelhado quente e Coca-Cola servida em um copo de vidro antigo. Elias sentou-se de pernas cruzadas no pequeno sofá como se fizesse isso a vida toda. Ser CEO parece estressante, disse a mãe de Laia. Elias sorriu. Na verdade, os momentos menos estressantes são quando estou com a Laia. A mãe pousou a colher e inclinou a cabeça. Essa é exatamente a resposta certa. Elias riu. Laia cobriu o rosto. O apartamento era pequeno, a mesa minúscula, a refeição simples. Mas Elias comeu como se fosse o jantar mais autêntico que já tivera.
Quando a mãe saiu para atender uma ligação na varanda, Elias se inclinou e tocou levemente a mão de Laia. Gosto deste lugar, murmurou. Parece com você. Aconchegante, honesto, sem nada escondido. Não como a sua casa, não como nenhum lugar que eu já conheci. O coração dela desacelerou, depois acelerou. Naquele momento, na pequena cozinha com suas luzes aconchegantes e o cheiro de queijo grelhado ainda no ar, Laia entendeu. Não eram dois mundos se chocando. Eram duas pessoas que escolheram entrar no mundo uma da outra ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, com o mesmo coração. Naquela noite, Nova York brilhava sob uma pálida névoa dourada, como se a cidade tivesse sido polvilhada com uma fina camada de verniz cor de champanhe. A chuva de mais cedo ainda se agarrava às calçadas, refletindo os postes de luz como fragmentos espalhados de pequenos espelhos. E Laia, envolta em um longo casaco caramelo, caminhava ao lado de Elias, completamente alheia ao fato de que seu coração estava prestes a ser roubado mais uma vez. Ela disse a ela: "Quero te mostrar uma coisa." Ela ergueu uma sobrancelha. "É outro evento chique?" Elias: "Hoje não tenho forças para mais uma mulher com um colar de $10.000 me perguntando o que significa designer freelancer." Ele riu baixo, calorosamente, o tipo de risada que parecia inclinar a brisa noturna em sua direção. Nada de festa. Apenas um lugar. Um lugar que pertence a você. A porta de uma pequena galeria se abriu. Um espaço aconchegante e com luz tênue, iluminado apenas por altas velas que enfeitavam as paredes. E no instante em que Laia entrou, o mundo inteiro pareceu parar. Ela congelou. Seu coração parou. Sua respiração ficou presa na garganta. Em cada parede branca e imaculada estavam pendurados seus trabalhos, todos eles, o logotipo que ela havia criado, o folheto da feira de livros da loja da esquina, o pôster que ela editou até às 3 da manhã, as ilustrações que ela publicou no Etsy por diversão, até mesmo os projetos que ela antes considerava pequenos, insignificantes. Ninguém se importa. Tudo estava impresso em tamanho grande, emoldurado com iluminação profissional. Exposto como se ela fosse uma artista que o mundo tivesse ignorado por tempo demais. Laia levou uma mão trêmula à boca, o peito apertando com uma estranha mistura de choque, alegria, medo e algo como se estivesse sendo completamente vista pela primeira vez. Elias. Sua voz era quase um sussurro. Elias estava a alguns passos atrás dela, com as mãos nos bolsos. A luz de velas brilhava ao longo da linha fina de seu nariz, fazendo-o parecer quase irreal, como alguém criado por computação gráfica. O próprio ar pareceu desacelerar, a galeria prendendo a respiração junto com ela. "Você fez isso por minha causa." A voz dela falhou. "Não," disse ele, aproximando-se. "Eu fiz isso por você. Sou apenas um pequeno designer." "Eu sou Laia," disse ele, pronunciando seu nome como uma melodia. "Você vê o mundo de forma diferente. Você transforma em beleza coisas que as pessoas consideram insignificantes. Quero que você se veja como eu a vejo. Clara, vibrante e valiosa demais para caber em qualquer parede." Os olhos de Laia arderam. Ela se virou para se recompor, caminhando lentamente pela galeria, absorvendo cada obra como se estivesse assistindo à sua própria vida em quadros. Elias a seguiu um passo atrás, perto o suficiente para que sua respiração roçasse seu pescoço sempre que ela parava. Longe o suficiente para não tocar, mas perto o bastante para que sua presença tocasse cada centímetro de sua pele. "Eu nunca," ela engoliu em seco, "nunca senti que tudo o que fiz tivesse tanta importância assim." "Porque até agora," disse Elias, com a voz baixa como mel quente, "você estava se vendo através dos olhos de outra pessoa." Ele se posicionou atrás dela, colocando a mão em seu ombro, tão levemente que ela estremeceu. "Mas quero que você tente se ver através da minha." Laia se virou, e naquele momento as velas não eram o que iluminava o cômodo. O jeito como Elias a olhava era como se cada obra de arte na galeria fosse apenas o pano de fundo para aquela única obra-prima. Ele a reconheceu.
Ela tentou rir para quebrar a tensão crescente. Você está tentando me deixar sem fôlego, não é? Só se você deixar. Elias levantou a mão, colocando 2 dedos sob o queixo dela, inclinando-o para cima. Um toque lento e suave, mas tão íntimo que fez Laia sentir como se todo o seu corpo tivesse se transformado em luz. Você não faz ideia, ele sussurrou, os olhos fixos nos dela, de como você é linda quando está fazendo o que ama. Naquele espaço iluminado por velas, cercada pelas paredes que abrigavam o trabalho de sua vida, suas palavras eram uma confissão mais profunda do que qualquer rosa, qualquer gala, qualquer juramento. Lila exalou trêmula, sua respiração tremendo como o vento roçando a pele nua. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor através do casaco. Posso te beijar aqui? Elias perguntou, convidativo, respeitoso, com um tom aveludado e profundo que a fez estremecer. Ela deveria ter dito não. Deveria ter recuado. Deveria ter agido com indiferença. Mas seu coração já havia escolhido antes que sua lógica pudesse interferir. Sim, uma palavra, e o ar se estilhaçou. Elias se inclinou. O beijo não era como aquele na porta de sua casa, nem como aquele na chuva mencionado no capítulo. Era mais intenso, mais profundo, carregado de algo que vibrava até seu peito, como se ele estivesse beijando cada ferida antiga, cada ano em que ela acreditara que não valia nada. Uma mão segurou seu queixo e a outra deslizou ao redor de sua cintura, puxando-a para si. Uma conexão que a fez sentir como se estivesse se dissolvendo, atraída por uma gravidade que pertencia somente a ele. O aroma de velas, madeira, papel impresso e o perfume caro de Elias se misturaram em uma névoa densa que fez Laia sentir como se estivesse beijando alguém que sempre fora destinado a ela. Quando finalmente se separaram, Elias encostou a testa na dela, seus seios se misturando, quentes e instáveis. Você, murmurou ele com a voz rouca, é a coisa mais linda que eu já vi. Na galeria, com a luz de velas transformando seus olhos em chamas, Laia entendeu o que Elias já sabia há muito tempo. Amor não é quando 2 pessoas estão sob uma luz perfeita. Amor é quando uma pessoa tem a coragem de iluminar as partes da outra que o mundo antes ignorava. E esta noite, em um quarto repleto de suas próprias criações, Laia sabia com absoluta clareza que estava apaixonada por Elias King. O Hotel Riverside estava silencioso naquela noite de inverno, brilhando como um enorme bloco de cristal sob o céu da cidade. Lá dentro, a lareira do saguão crepitava, o aroma de pinho pairando no ar. Mas nada disso se comparava ao estrondo que martelava no peito de Laia enquanto Elias segurava sua mão e a guiava pelo corredor familiar. O mesmo corredor por onde ela um dia correu com medo. O corredor de paredes de mármore frio onde ela um dia ofegou ao ver Tom. O corredor que levava ao closet. O lugar onde tudo começou. Mas agora seus passos soavam diferentes. Sem tremores, sem pânico, sem sombras. Desta vez, Laia caminhava ao lado dele como se cada caminho errado que ela já tivesse tomado não passasse de um desvio que a levaria até ali, naquele momento. Elias, ela sussurrou, porque ele era demais. Silenciosa, concentrada demais, comovida demais. O que estamos fazendo aqui? Ele apertou a mão dela, a voz baixa, rouca, perigosamente bela, como a versão mais sofisticada de seu perfume. Você está prestes a descobrir. A porta do armário se abriu e Laia esqueceu como respirar. Não era mais um armário. Sem escuridão, sem produtos de limpeza, sem corrente de ar frio vinda de uma saída de ar enferrujada. Em vez disso, um céu de luzes de fada. Milhares de pequenas lâmpadas pendiam do teto como constelações trazidas especialmente para eles. Um tapete macio de pele sintética cobria o chão. Molduras flutuantes pairavam no ar. Fotos dela rindo, pintando, ajustando uma corrente de ar, parada ao vento, olhando para ele na galeria. Um vaso de peras brancas, suas favoritas, uma garrafa de champanhe gelado. O espaço parecia uma cena saída diretamente de um filme romântico de Hollywood. Não para qualquer heroína, para ela.
Liela levou uma mão trêmula aos lábios. Elias, Deus, você. As palavras lhe faltaram. Elias estava atrás dela, a mão roçando suavemente sua cintura, um toque delicado, mas carregado o suficiente para fazê-la cambalear. Respire fundo. Sua voz baixou, um tom aveludado e escuro. Naquele dia você veio aqui para se esconder da dor. Laia se virou. As luzes de fada projetavam uma auréola sobre suas maçãs do rosto, aprofundando o azul de seus olhos em oceanos da meia-noite. Esta noite, disse Elias aproximando-se, sua mão deslizando pelas costas dela com possessividade e reverência entrelaçadas. Quero que você venha aqui por amor. Seu coração se abriu. Seus olhos brilharam à luz. Elias enfiou a mão no casaco e tirou uma caixinha de veludo azul escuro. Inspirou profundamente, como um homem que tem certeza absoluta, mas cujo coração ainda treme. Então ajoelhou-se. Um movimento tão simples, mas que a atingiu como um raio. Elias, ela sussurrou, quase soluçando. Ele olhou para ela com o olhar de um homem que finalmente se rendera à sua verdade. Lila, disse ele, cada palavra clara, mas trêmula de emoção. Eu já tive tudo. Dinheiro, poder, elogios vazios, festas, onde todos queriam um pedaço de mim, mas nunca me senti vivo. Só depois que você entrou correndo nesse armário e pisou no meu pé. Ela riu em meio às lágrimas, um som embargado e lindo. Ele continuou. Eu te amo quando você está com medo, mas ainda assim tenta se manter firme. Eu te amo quando você luta para provar seu valor, mesmo quando o mundo quer te derrubar. Eu te amo nas manhãs em que você veste minha camisa e não faz ideia de como transformou completamente a minha existência. Eu te amei naquela galeria, admirando sua obra sem saber que você era a criação mais deslumbrante da sala. Ele abriu a caixinha, um anel, simples, elegante, brilhando sob as luzes de fada. Eu não prometo te proteger da vida. Prometo caminhar por cada parte dela com você. Sua voz embargou. Laia Hart, você me permite te amar justamente na sala que um dia te aterrorizou? Você permite que este seja o lugar onde a parte mais linda das nossas vidas começa? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Laia não hesitou. Ela se jogou em seus braços, o puxou para cima, o abraçou como se quisesse se tornar parte dele, sua voz embargada contra os lábios dele. Sim. Ela beijou a palavra em sua respiração, em sua pele, no espaço onde seu corpo tremia. Por causa dela. Sim. Sim. 1000 vezes. Sim. Elias a segurou pela cintura, erguendo-a sem esforço, seus corpos pressionados um contra o outro, como ondas quebrando na maré crescente. O beijo deles não foi gentil. Não foi tímido. Foi um beijo nascido de tempestades, de manchetes, da dúvida, do medo, de duas pessoas que lutaram contra o mundo e ainda assim escolheram uma a outra. Foi profundo o suficiente para apagar a distância, intenso o suficiente para reescrever o destino. Uma mão se enroscou em seus cabelos, a outra a segurava firme pela cintura, puxando-a para si como se a gravidade finalmente tivesse encontrado seu lugar. As luzes de fada cintilavam atrás deles, dourando seus cabelos como uma coroação. Quando o beijo terminou, apenas para roubar mais um suspiro, Elias encostou a testa na dela. Eu te amo, sussurrou ele. Não porque você é perfeita, mas porque você é você, e eu vou te amar assim pelo resto da minha vida. A voz de Laia falhou, crua e real. Eu te amei no momento em que você disse, não saia, ele vai te ver. Eu te amei no instante em que você me protegeu do mundo e do medo dentro de mim. Elias a abraçou forte novamente, beijando-a sob as luzes brilhantes. Atrás deles, a porta do armário se fechou lentamente, luzes de fada brilhando como um pequeno nascer do sol, e Laia soube. Naquela época, ela entrava no armário para se esconder. Esta noite, ela entrava para se apaixonar. E a partir daquele momento, enquanto a mão dele envolvia a dela,
Enquanto seus lábios se encontravam novamente, enquanto a luz dourada vazava pela fresta da porta que se fechava, um novo capítulo da história deles começou.